Fala, turma, beleza? E aí, está gostando da semana de projeto de molde plástico aqui? Espero que sim. Já deixa o seu like adiantado, que me ajuda a ter uma métrica, né? Saber se você está gostando desse tipo de conteúdo, se você não está gostando. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo também. Se não gostou, dá o dislike também, fala que não gostou. Que tudo isso me ajuda a definir se o conteúdo tá bacana ou não, se eu preciso melhorar ou não. Obviamente que a gente tem sempre que melhorar, né? Então, sem muita enrolação, meu nome é Jonathan Ribeiro e vamos pro tutorial de hoje. Bom, como falado no início aqui na abertura da aula, nós estamos na Semana do Plástico, projeto de molde de injeção. Eu tô dando várias dicas legais aqui, já falei sobre mola, já falei sobre ponto de injeção, já falei sobre refrigeração e agora a gente vai falar sobre porta-molde. Para quem faz os meus cursos, sabe que eu tenho um módulo lá exclusivo pro MoldWorks. O MoldWorks é um plugin dentro do SolidWorks, é um plugin à parte, você precisa comprar, instalar para você ter acesso às funcionalidades dele, tá? E com base no seu postiço, com base ali no macho e na matriz que você definiu previamente, você já consegue estruturar em poucos cliques todo o seu porta-molde. Se é um molde de 2 placas, se é um molde de 3 placas, se você já quer que ele faça a modelagem ali do porta-molde para você com coluna, com bucha, com pino de extração, com coluna guia do conjunto extrator, etc., com anel centralizador, ele já forma todo o porta-molde automaticamente para você com 2, 3 cliques você já tem um porta-molde dentro do SolidWorks. Porém, não é todo mundo que tem acesso ao plugin, ou não é todo mundo que quer usar o plugin. Ou às vezes você trabalha numa empresa onde você não pode baixar, instalar programas ali no computador que você está usando, ou a empresa não quer investir nesse tipo de recurso para facilitar a sua vida. Então, como que você faz para otimizar os seus projetos? Você consegue baixar o porta-molde direto do fabricante. Eu estou no site aqui da Tecnoserve, você pode baixar da Polymold, entre outros fornecedores de porta-molde, porém a Tecnoserve é o que tem a interface mais intuitiva aqui para mostrar para vocês. Tá? Basta você acessar o site da Tecnoserve, eles não estão me patrocinando nem nada do tipo, tá? Inclusive, se quiser, estou à disposição. E dentro do site da Tecnoserve, você vai ter lá a guia de porta-molde. Porta-molde você vai ter lá 2D e 3D. O 2D você vai fazer o download do catálogo para você ter acesso a todas as informações e estruturas ali de porta-molde que eles têm. E na aba de 3D você vai vir para essa página aqui, ó, certo? É uma página bem simples e ele começa perguntando aqui qual que é a largura e o comprimento do molde, tá? Então nós temos os códigos aqui. Geralmente a gente usa esse código inicial aqui, ó. 1515, 1520, 2030, 2035, etc, etc. O que vai definir esse código aqui, esse dimensional aqui de largura e comprimento do molde, novamente, é o postiço que você vai usar. Ou seja, são as cavidades, macho e matriz. Quando você chega na etapa de definição do porta-molde, você já definiu macho e matriz do seu produto, você já fez ali todo o dimensionamento, todo o cálculo estrutural de largura e comprimento dos postiços. Com largura e comprimento dos postiços, a gente consegue definir largura e comprimento do porta-molde. E aqui tá fácil, você provavelmente já fez um estudo prévio lá no SolidWorks, no Fusion, no NX, no seu software de preferência ali, e você já esboçou qual que é o dimensional ideal para o seu projeto. E aí, com aquela medida que você vai pegar lá dentro do seu software, que até então é só um 2D, você já tem macho e matriz extraído e você já tem um dimensional ali previamente ali próximo do que você precisa para construir o seu molde. Aí você vai entrar aqui no site da Tecnoserve, você vai vir aqui com as medidas que você tem, tá? Ele dá a medida em milímetro, ó. Então esse 3035 é um molde de 296 por 446, e aí você vai ter todas essas medidas aqui. Então, por exemplo, eu defini no meu pré-projeto que o porta-molde que eu preciso é esse aqui, ó, 3035. Então, você vai vir aqui e vai selecionar, ó, 3035. Aqui ele pergunta se é com aba ou sem aba. Qual o tipo de fixação aqui? O que vai definir se o seu porta-molde ele tem aba ou não? A estrutura da máquina injetora que você vai trabalhar. Então, por exemplo, às vezes você precisa de um molde 3035. Porém, se você usar um molde com aba para a máquina injetora que você vai usar, ó, se eu colocar aqui com aba, olha a diferença que vai mudar aqui, ó, ele vai acrescentar uma abinha aqui, ó.
com aba, ó. Tá vendo que ele acrescentou uma abinha aqui, ó, na placa de fixação superior e inferior? O que pode ocasionar isso aqui? Essa aba, esses 20, 25 milímetros a mais de aba aqui, ó, pode fazer com que o molde não entre na injetora, porque a aba vai bater nas colunas da máquina. Então, quando você tem uma máquina muito restrita e você precisa de um molde um pouquinho maior, o que acontece? Você usa um molde com fixação sem aba. E aí a gente reduz esses 20, 25, 30 milímetros de aba aqui e a gente coloca aqui, a gente faz um negativo aqui, ó, na placa P1, no caso no conjunto fixo, e no conjunto móvel aqui nos espaçadores, a gente faz um negativinho aqui, ó, um alívio de massa para a gente conseguir entrar com o grampo e fixar o molde na máquina. Então, isso que vai definir se o seu molde ele tem aba ou não tem aba. Ou simplesmente, o molde cabe na máquina mesmo com aba, mas eu quero economizar um pouquinho, sei lá, quero ter um descontinho aí no peso do aço, vou fazer um molde sem aba. O mais comum é você ver sempre molde com aba, tá? Porque você vai ter que usinar mais aqui e tal, geralmente às vezes acaba dando mais trabalho. Quando a gente fala de porta-molde, geralmente já vem pronto, mas quando a gente fala de comprar as placas avulsas, aí você tem que usinar a mais isso aqui. Então já expliquei para vocês como definir se é com aba ou sem aba, você vai escolher aqui. E nós temos aqui, ó, a espessura da placa superior e da placa inferior. Aqui seria P1 e P2. Se você não sabe ler esse diagrama, não sabe o que é PCS ou PCI, você passa o mouse aqui, ele vai te mostrar, ó, PCS é a P1 e PCI é a P2. E aqui ele vai perguntar a espessura. O que vai definir a espessura dessa placa? Novamente, o seu postiço. Você já vai ter que ter isso definido no software aí de 3D que você trabalha, tá? No meu caso, o SolidWorks, eu já fui lá, já joguei a contração no material, já extraí macho e matriz, já sei qual que é a espessura do postiço, e com base na espessura do postiço, eu vou saber qual que é a espessura da P1 e da P2 para que ela possa alojar esses postiços da forma correta. E aí você vai definir aqui a placa que melhor vai te atender, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar, por exemplo, 36 milímetros. A de baixo eu vou colocar 36 também. Eu não preciso de tanto porque eu tenho uma placa de suporte aqui. Agora nós vamos definir aqui, ó, a altura do espaçador. Se você passar o mouse aqui, ó, ele vai te mostrar que nós temos aqui o curso e nós temos a altura dele, né? Então a altura dele vem aqui da base de fixação inferior até aqui a base da placa de suporte. O curso de extração é esse vão livre que a gente tem aqui entre o conjunto de placa extratora e a placa de suporte. Então nós temos aqui, ó, um curso de extração aqui, ó, de 27 e um curso de 47, certo? Com a altura de espaçador aqui de 76. Então o espaçador aqui vai ter 76, o vão livre aqui entre as peças vai ter 47. Quem vai definir essa altura aqui é você no seu pré-projeto. Você precisa saber a altura total aqui do macho, do produto aqui, para você calcular o vão aqui, ó, o curso necessário para que esse conjunto avance o suficiente para que seja possível o produto sair de dentro aqui do macho, fazendo aqui a execução correta do processo de extração. Isso aqui você vai precisar calcular, geralmente a gente joga de 2 a 2,5 vezes a altura do produto, é a altura de curso ideal aqui para a gente fazer, definir aqui o comprimento do espaçador, tá? Nós temos aqui a montagem. Então aqui em montagem, se você passar aqui o mouse também, você vai ver aqui que ele tem algumas nomenclaturas. Isso vai depender de fornecedor para fornecedor, tá? Você vai ver que se você for lá no site da Polymold, ele vai ter a nomenclatura específica deles. Aqui na Tecnoserve, nós temos essa nomenclatura e assim sucessivamente cada empresa trabalha com uma nomenclatura diferente, ó. O M1, ele fala que ele vai ter somente o conjunto extrator sem pino. O M2 nós vamos ter os pinos de retorno. Aí você vem aqui, ó, M3X nós vamos ter somente a coluna guia. No M3Y nós vamos ter coluna e bucha alojada ali na placa de suporte. No M4X nós vamos ter coluna e pino de retorno. E no M4Y nós vamos ter coluna, bucha e pino de retorno no conjunto. Então se você quer o mais completinho possível ali, você vai baixar o M4Y. E aí você seleciona qual conjunto que você quer, qual, na verdade, conjunto aqui mais define o que você precisa, tá vendo? Ó, eu selecionei M4Y, ele já mostrou aqui, ó, pino de retorno, bucha, coluna guia aqui, tudo já previamente definido e ele já vai baixar o porta-molde estruturadinho desse jeito aqui para você, tá? Aqui nós temos o colunamento, ó. Se você for ver aqui, nós temos os tipos de coluna e bucha, e aí você pode definir aqui, ó, PG, SG,
e TG, tá? E ele vai mudar aqui os tipos de colunamento e embuchamento aqui do seu projeto. Eu vou deixar esse aqui que é o padrão, o mais utilizado aí em projetos simples. E aí finalizou, estruturou aqui tudo que você quer, você vai clicar aqui ó, em download. Só que nem tudo é 100% de graça, né? Ó. Clicou em download, você vai precisar se cadastrar. Obviamente que a empresa, ao te fornecer o porta-molde, ela vai querer no mínimo os seus dados para que ele possa fazer o marketingzinho de venda deles ali, né? Então você vai colocar ali, vai criar um e-mail, uma senha, vai colocar seus dados, aí sim ele vai liberar para download. Geralmente o porta-molde ele vem em Parasólido XT e aí você consegue abrir no seu software aí, seja ele SolidWorks, NX, Fusion, Inventor. E aí, com base nesse porta-molde, você vai alojar ali macho e matriz, vai alojar seus postiços, suas cavidades e ser feliz, finalizar o seu projeto, que nada mais é do que definir o local dos pinos extratores, definir ali toda a sua refrigeração e acabou, meu amigo, já tá tudo pronto, já tá tudo certinho. No máximo, você vai precisar, se você precisar, se não tiver a medida que você quer aqui, por exemplo, em curso de espaçador ou espessura das placas, você consegue ajustar lá dentro. Professor, mas o arquivo veio em XT, o que eu faço? Aí você vai fazer a famosa gambiarra, né? Você vai fazer o esboço, extrudar um pedacinho de material que falta, ou fazer um esboço, cortar o pedacinho de material a mais que veio nesse conjunto do porta-molde. No mais, meu amigo, se você for, eu baixei o porta-molde da Tecnoserve e eu quero comprar esse porta-molde, esse mesmo porta-molde para o meu projeto, já tem o código aqui, ó. Você vai copiar esse código, você vai mandar para os caras, você vai orçar o valor desse porta-molde, vai comprar e vai ser feliz, vai usinar ali e vai desenvolver o seu projeto, beleza? Ou se você presta serviço, você vai mandar isso para o seu cliente, você fala, ó, eu usei o porta-molde de código tal, da Tecnoserve, tá? Um padrão 3035, sem aba, e aí você vai mandar todas as dimensões das placas, você dispara ali para o setor comercial ou dispara para o seu cliente, com base nessas informações, ele vai orçando ali qual melhor empresa tem um precinho mais justo, né? Para fazer o molde dele, enquanto ele vai comprando, ou o setor ali de compras vai orçando e vai fazendo a compra do porta-molde, você ganha tempo para ir desenvolvendo o seu projeto, né? Finalizar ali parte de refrigeração, de extração e parte de desenho técnico também, se você faz tudo, do começo até o final você, senão você vai passar ali para o seu estagiário estar fazendo o detalhamento técnico, beleza? No mais é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Se não é inscrito ainda, se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo como esse. Nos mais, nos vemos na próxima aula, beleza? Valeu, tamo junto, tchau, tchau.